Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Automação Industrial 2. Prosseguindo com a matéria do nosso curso, eu vou estar comentando com vocês nessa aula de hoje um pouquinho sobre sensores industriais. Na aula anterior eu apresentei para vocês, os diferentes tipos de classificação que nós temos aí dos dispositivos de medição, os diferentes tipos de sinais e algumas das características estáticas desses instrumentos. Nessa aula de hoje nós vamos abordar os diversos tipos de sensores existentes para as grandezas mais comuns aí no ambiente industrial. Então vamos lá. A primeira grandeza que eu quero abordar com vocês é a pressão, E antes da gente explicar direitinho, relembrar com vocês o que é pressão, quero fazer uma diferenciação rápida com vocês, tá? Que a gente pode ter alguns nomes que são dados para as pressões. Então, primeiramente, a gente tem a pressão relativa ou manométrica, que é uma pressão medida com relação à pressão atmosférica. Tá? Se você tem pressão relativa zero, significa que você está na pressão atmosférica. Ou você pode ter também a pressão dita como absoluta, que é a pressão relativa mais a pressão atmosférica, que é o valor total, digamos assim, quando você tem essa soma. Nós podemos definir a pressão como uma relação de uma força aplicada por uma certa área, e a gente pode obter a pressão através da seguinte expressão. Pressão é igual a força dividido por área. Então, por exemplo, nesse exemplo à direita que eu mostro para vocês aí, eu tenho uma força de 10 kgf sendo aplicada por uma área de 1 cm². Se eu fosse obter a pressão referente a essa força, seria 10 dividido por 1. Então, seria 10 kgf por centímetro², que é uma das unidades de pressão mais comuns que nós temos. Algumas outras unidades comuns que nós também temos são milímetros de mercúrio, os metros de coluna d'água, PSI, kgf por centímetro², conforme o exemplo que nós mostramos para vocês antes. O Pascal, que seria a unidade do sistema internacional. O bar e também o milibar. Perfeito? E para nós medirmos essa grandeza, nós temos aí uma série de instrumentos diferentes, conforme está sendo mostrado para vocês aí na tela. Nós temos os manômetros de líquidos, tá? Dentre os quais os mais comuns são o de coluna em U, coluna reta vertical, coluna inclinada. Nós temos aí os transmissores de pressão, conforme eu mostrei para vocês na aula anterior. Os transmissores são responsáveis por enviar informações através da grandeza pressão. Nós temos também os manômetros elásticos, principalmente o tubo de Bourdon, que é o mais comum. Nós temos os diafragmas, os foles e as cápsulas, que eu vou estar mostrando para vocês mais adiante nessa aula de hoje. Então vamos agora ao nosso primeiro instrumento de medição de pressão, que é o manômetro de coluna em U. Basicamente consiste em um tubo, normalmente feito aí de um material transparente, para que você consiga enxergar a movimentação dos líquidos ou dos fluidos que estão lá dentro. Nós temos aí um fluido base, normalmente aí pode ser água ou pode ser também, dependendo, mercúrio. E a medição de pressão é feita da seguinte forma: você aplica o seu fluido pressurizado em um dos lados e você observa a leitura de pressão através da posição desse limiar aqui do fluido de medição, comparado com relação a essa régua que nós temos. Então, onde para a superfície do líquido, a gente olha na reguinha e a gente obtém diretamente a pressão que está sendo aplicada do outro lado. Beleza? Eu trouxe para vocês aqui diferentes exemplos de manômetros em coluna em U, com diferentes locais de posicionamento do zero. Dependendo do tipo aí de aplicação que você tem, às vezes você quer medir uma pressão relativa, positiva ou negativa, ou uma pressão relativa apenas positiva. Dependendo da aplicação, você pode então escolher a posição do zero nessa escala. Esse próximo manômetro que nós temos aí é o manômetro de coluna reta vertical. Ele é bastante semelhante ao que eu apresentei para vocês anteriormente, o de coluna em U. Só que ele tem uma pequena diferença estrutural. Reparem que do lado esquerdo, a região onde é submetida a pressão de líquido, ela possui uma área maior, do que a do lado direito, mostrado aqui. Isso dá para nós um efeito de amplificação. Quando a gente tem um pequeno deslocamento do líquido desse lado de cá, a gente tem um deslocamento bem maior do lado direito. Então a gente consegue ter, digamos assim, uma resolução maior para a pressão que a gente está aplicando do lado esquerdo. Beleza? Essa é a única diferença que nós temos aí com relação ao manômetro anterior. Já o próximo manômetro, nós temos um refinamento ainda maior daquele modelo que eu mostrei para vocês antes.
Agora, pessoal, nossa escala de medição de pressão ela está na diagonal, ok? A gente lê a pressão nessa direção. Antes a gente tinha um deslocamento que era daqui para cá, certo? Agora a gente tem um deslocamento que é na diagonal, que é maior. Então você consegue ter um efeito de amplificação ainda maior do que a gente obteve com o manômetro de coluna reta. O próximo manômetro que eu quero mostrar para vocês é o manômetro de tubo de Bourdon, ok? Que consiste basicamente aí de um tubo no formato ou de um C, ou no formato de uma espiral ou de uma helicoidal, tá? Esse tubo ele é oco e a gente aplica pressão por dentro dele. Então imagina, pessoal, que a gente tem aquelas bexigas de aniversário, tá? Ela está ainda vazia. Quando você aplica pressão nela, você injeta o ar nela, pressurizado, qual que é a tendência dela? Ela ficar reta, certo? A mesma coisa acontece com esses tubos aqui, ó. Eles tentam retornar para a posição, né, digamos assim, ereta, ok? E nesse processo a gente associa então a ponta, né, do tubo, um mecanismo aí com engrenagem, né, que move um ponteiro com uma escala no fundo, beleza? Então assim, quanto maior a pressão que a gente aplica dentro desse tubo, maior essa deformação, né, essa tentativa de retornar à posição ereta, e maior o deslocamento desse ponteiro em comparação à escala no fundo, beleza? É assim que é feita a medição através do manômetro de tubo de Bourdon. O próximo manômetro que eu trouxe para mostrar para vocês é o manômetro de diafragma, tá? Ele tem um sistema bem parecido com o que eu mostrei para vocês no tubo de Bourdon, só que, né, o mecanismo de medição é feito através de um diafragma. Então, assim, digamos que a gente tenha nosso diafragma na nossa posição de repouso e a gente resolve então aplicar uma pressão aqui, né, que é a entrada do sensor. O que vai acontecer com esse diafragma? Ele vai tentar subir, né, à medida que a pressão está sendo aplicada. À medida que isso aqui sobe, você tem todo um conjunto estrutural, né, composto por essas ligações aqui, que fazem esse sistema de engrenagem alterar a posição do meu ponteiro. Então também é feita a medição dessa forma, né? A gente tem um ponteiro que se move com relação a uma escala por detrás. Na sequência eu trouxe para vocês aqui um exemplo, tá, de um transistor pneumático. Ele não se encaixa bem na faixa de sensor aí não, tá? Mas é só para mostrar para vocês a cara dele, né? E também as pressões com as quais eles conseguem transmitir, né, informações. Vamos ao próximo. O próximo transistor que nós temos aí é o transistor capacitivo, tá? É um sensor que serve para medir pressão diferencial, né? Vocês podem me perguntar, o que é isso, né? É a diferença entre duas pressões. Tá vendo aqui na figura que eu mostrei para vocês? Tem uma pressão P1 e uma pressão P2. Mas como é que ele funciona, né? Esse sensor é formado por três placas, tá? Nós temos essa placa da esquerda, nós temos uma placa central e uma placa da direita. De tal forma que essa placa da esquerda com a placa central, ela forma um capacitor, que eu vou chamar de CH, e a placa central com a placa da direita, ela forma um outro capacitor, que eu vou chamar de CL. Beleza? É importante ressaltar que essa placa central, ela é móvel, tá? Ela consegue se deslocar nessa região amarela que nós temos aí. Então, o princípio de medição desse sensor, ele vai funcionar da seguinte forma. À medida que a gente aplica essas pressões P1 e P2, esse sisteminha verde aqui, ó, ele vai conduzir a pressão para dentro dessa câmara amarela, tá? E a pressão que for maior vai deslocar então a minha placa para o outro lado. Então, por exemplo, eu tenho a pressão P1 maior que a P2. Então, a minha placa central vai ficar um pouquinho mais deslocada para o lado de P2, ok? Porque a pressão P1 é maior. Dessa forma, pessoal, a gente vai ter uma alteração nas capacitâncias dos capacitores CH e CL, de acordo com a fórmula que nós temos dos capacitores, que diz que a capacitância é maior quanto mais próximas estiverem as duas placas. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, né, eu vou ter que a capacitância do capacitor CL vai aumentar e a capacitância do capacitor CH vai diminuir, né, porque a placa afastou da placa da esquerda. Observando então a diferença dessas duas capacitâncias, a gente consegue então estabelecer uma relação com a diferença das pressões P1 e P2. O próximo dispositivo que eu quero mostrar para vocês são os transmissores strain gauge, tá? O que são esses caras? O strain gauge ou fita extensiométrica ele é basicamente um resistor, tá? É um resistor que a resistência dele varia conforme a deformação com que ele é submetido. Mas como então que a gente faz para medir pressão utilizando os strain gauges? A gente afixa ele à estrutura, tá? Uma chapa metálica,
Essa chapa então é submetida a uma determinada pressão, né? E então ela deforma. Com essa deformação você consegue associar a variação de resistência do strain gauge a uma variação de tensão e fazer então a medida da pressão. É importante ressaltar que a gente só consegue associar uma variação de tensão ao strain gauge quando a gente faz a utilização de um circuito especial chamado de ponte de Wheatstone. Tá? É um circuito semelhante a esse aqui, ok? No caso aqui, o strain gauge ele vai substituir um desses resistores. E quanto maior a deformação, maior a variação na resistência e maior a variação na tensão. E por consequência, maior a pressão sendo aplicada na minha estrutura. Vamos ao nosso próximo dispositivo de medição, que são os transmissores piezoelétricos. Conforme o próprio nome já diz, eles fazem uso de um material chamado de material piezoelétrico, que é um cristal especial que, quando você aplica uma determinada deformação nele, ele produz uma tensão elétrica. Então, quanto maior a pressão que você aplicar nesse dispositivo de medição, maior a deformação do cristal e, por consequência, maior a tensão elétrica que ele vai gerar ao final. E dessa forma a gente consegue então estabelecer uma relação entre a pressão aplicada no meu dispositivo e a tensão gerada na saída do meu cristal piezoelétrico. Encerrando essa parte sobre sensores de pressão, quero comentar um pouquinho com vocês agora sobre sensores de posição, tá? Conforme o próprio nome deles já diz, né? Esse tipo de sensores eles são utilizados para você reportar ao sistema de controle a respeito da posição de um determinado componente de sua máquina, tá? O principal componente que nós temos aí são as chaves de fim de curso, que são basicamente dispositivos eletromecânicos acionados aí mecanicamente por algum componente móvel da sua máquina. Eles são utilizados para determinar aí a presença, né, ou ausência, a passagem, posicionamento e término do curso de um determinado objeto. Tá? Por isso que ele tem esse nomezinho, chave de fim de curso. Eles são acionados ou por um sisteminha de alavanca, conforme estou mostrado aqui para vocês, ou um sisteminha de roletes. Os fins de curso eles são os sensores de posição mais simples que nós temos, né? Só que, devido à forma de funcionamento, eles requerem um contato mecânico para seu funcionamento e que acaba limitando a sua aplicabilidade. Então vamos ao próximo sensor, né, que ele consegue então transpor essa dificuldade, que são os sensores indutivos. Tá? Indutivos, vocês podem associar esse nome à questão de materiais metálicos, ok? Eles são dispositivos aí indispensáveis hoje em dia para se trabalhar na indústria, tá? Eles têm a capacidade de detectar um determinado material metálico próximo à cabeça sensora do sensor, que é essa parte aqui da frente. Beleza? A grande vantagem que os sensores indutivos têm, né, com relação aos fins de curso é que eles permitem a detecção de um determinado objeto sem o contato mecânico. Né? Basta você aproximar esse objeto do meu sensor que ele consegue então detectar a presença desse cara. Só que nós temos uma desvantagem. Esse tipo de sensor, sensor indutivo, eles conseguem detectar materiais aí a uma distância de, no máximo, dependendo, 8 milímetros da cabeça sensora. Então, assim, são distâncias bem próximas que esse cara consegue trabalhar. Mas vamos lá, como é que esse sensor funciona, né? Na cabeça sensora, conforme estou mostrando aqui para vocês na figura, nós temos aí uma série de bobinas, ok? Essas bobinas elas são acionadas por esse circuito oscilador mostrado aqui atrás, tá? Quando a gente aproxima um determinado material metálico dessa cabeça de medição, o que vai acontecer, né? Você vai ter uma oscilação no sinal que está sendo enviado para as bobinas, tá? Que é detectado pelo circuito acionador. Uma vez detectada a presença de um objeto, né? Você tem que esse circuito acionador faz então o acionamento dessa saída, né, de estado sólido. Por exemplo, você pode ter, se você colocou alguma peça na frente, ele sai com 24 volts. Se você tira essa peça, a saída é 0 volts. Você pode ter também a situação invertida, tá? Aproximou uma peça, sai 0 volts. Se você retirou a peça, sai 24 volts. O próximo sensor que eu quero mostrar para vocês são os sensores capacitivos. Conforme vocês podem observar, né, ele tem uma estrutura muito parecida com o sensor indutivo. Né? Nós temos aí um circuito oscilador, um circuito de acionamento, né, que detecta a presença dos objetos, e uma saída. Só que aqui a detecção é feita através do princípio da capacitância. Nós temos uma capacitância formada entre esse corpo A e esse corpo B. À medida que nós aproximamos qualquer objeto dessa cabeça sensora, essa capacitância ela se altera, né, devido à propriedade do dielétrico que nós temos nesse capacitor. Okay? A diferença que nós temos
Basicamente, né, com relação ao sensor anterior, indutivo, é que com o sensor capacitivo, a gente consegue detectar basicamente qualquer tipo de material, tá? Não somente materiais metálicos, que é o caso do sensor indutivo. Então a gente consegue detectar vidro, a gente consegue detectar papelão, materiais metálicos também, plásticos e até mesmo líquidos. É importante ressaltar também, tá, que esses sensores capacitivos eles têm uma faixa de detecção que é similar ao que a gente observa nos sensores indutivos. Então a gente tem no máximo aí 8 milímetros, 1 centímetro de faixa de detecção. Já o próximo sensor que nós temos são sensores do tipo magnético, tá? Conforme o próprio nome já diz também, eles fazem uso aí da questão do campo magnético de ímãs para acionamento, tá? Eles consistem basicamente, pessoal, de uma chavinha mecânica, tá? Essa chavinha aqui, ela é acionada quando você aproxima dela um ímã, beleza? Ela é bem comum naqueles sisteminhas de alarme de casa, tá? Então aquelas chavinhas que a gente tem na porta, na janela, são todas chavinhas magnéticas, beleza? São dispositivos bem simples, ok? Não requerem um circuito complexo de acionamento, basta você ter uma fiação, né, ligada ao seu sistema de controle aqui na chave e você aproximar um ímã que esse sensor ele consegue então já detectar a presença de algo. A vantagem que nós temos aí para esse sensor, né, é a detecção, primeiramente, né, sem contato. Você não precisa ter contato entre partes mecânicas para fazer esse cara funcionar. Ele também tem uma faixa de detecção maior um pouquinho do que os sensores indutivos, beleza? E você consegue detectar também, né, através de paredes, desde que elas não sejam feitas de materiais ferrosos, né? Pode ser metal não ferroso, aço inox, alumínio, plástico ou madeira. O próximo sensor que nós temos aqui são sensores fotoelétricos, de acordo com o nome, né? Nós utilizamos de luz para detecção dos objetos, tá? E eles também possuem a vantagem de não necessitar de contato para você detectar os objetos. Os sensores fotoelétricos eles são de longe aí, os mais utilizados porque eles são os mais versáteis, digamos assim, tá? E eles aparecem aí em 3 formatos diferentes. O primeiro deles é o sensor difuso, ok? Em que nós temos no mesmo encapsulamento, tá? Na mesma embalagem, nós temos o transmissor, que é basicamente um LED, tá? E um receptor, que é normalmente um fotodiodo ou um fototransistor, em que nós temos a emissão de luz por esse LED, né? Essa luz ela vai até o objeto, bate e volta, ok? E o sensor ele consegue então detectar essa volta da luz, indicando a presença de objeto. Se a luz não voltar, quer dizer que não há nenhum objeto na frente do sensor. O segundo tipo que nós temos aqui são os sensores de barreira, tá? No caso dos sensores de barreira, nós temos transmissor e receptor em invólucros diferentes. E o funcionamento desse cara aqui funciona da seguinte forma. A gente tem que alinhar, né? A gente alinha o transmissor com o receptor e se forma basicamente o que a gente chama de uma cortina, beleza? Uma vez que um objeto passa na frente dessa cortina e interrompe a luz que está saindo do transmissor para o receptor, a gente indica então que existe um objeto na frente desse sensor, ok? Uma das vantagens que nós temos para o sensor de barreira é que a gente consegue ter aí uma cortina relativamente longa, tá? O transmissor e o receptor não precisam estar necessariamente perto um do outro, ok? Mas uma desvantagem que a gente tem é a questão do alinhamento. Se você desalinhar o transmissor do receptor, ele vai indicar permanentemente que existe um objeto ali, mesmo não tendo objeto, porque a luz vai sair do transmissor e ela não vai chegar no receptor. E o último sensor fotoelétrico que nós temos são os sensores fotoelétricos retroreflexivos, tá? Eles têm um funcionamento bastante semelhante do sensor fotoelétrico difuso, só que esse cara aqui ele vai precisar de um espelho, tá? Para refletir a luz. Nós temos aí novamente um transmissor e receptor no mesmo invólucro, tá? A luz ela vai sair do meu transmissor, vai bater no espelho e retornar ao meu receptor, ok? Se houver algum objeto na frente interrompendo o feixe de luz que sai do sensor para o espelho, tá? Ele vai indicar que existe um objeto. O receptor, nesse caso, que ele não tem a capacidade de detectar a luz que reflete do próprio objeto, ok? E nesse caso aqui nós temos a mesma desvantagem que nós temos no sensor de barreira, tá? Se porventura o espelho ele for desalinhado, ele vai indicar a presença de um objeto, mesmo não tendo um objeto naquele lugar, tá? Mas apesar desses problemas que nós temos com os sensores fotoelétricos, eles ainda são os mais usados, né? Porque você consegue ter aí distâncias
de detecção de até metros. Então, consegue ter 2 metros, 3 metros de detecção utilizando sensores fotoelétricos, tá? Dentre os quais o difuso é o mais utilizado devido à sua versatilidade, que consegue detectar a luz que sai do próprio objeto. É importante ressaltar também que essa distância de detecção vai depender também da superfície desse objeto, né? Objetos mais reflexivos podem ser detectados a distâncias maiores. Objetos menos reflexivos vão ter uma distância de detecção menor. O próximo sensor que nós temos aqui são sensores potenciométricos, tá? Esse nome vem da palavra potenciômetro, né? Que a gente sabe que são resistores com resistência variável. Okay? Então a gente utiliza o mesmo princípio do potenciômetro para estar medindo o deslocamento de um determinado componente mecânico da sua máquina. Okay? Nós podemos ter aí, né, potenciômetros lineares, então eu posso estar monitorando um movimento de vai e vem, por exemplo, né, um movimento linear de algum componente, pode ser um cilindro pneumático, um cilindro hidráulico. Tá? Posso detectar também até mesmo movimentos angulares. A gente utilizando potenciômetros desse tipo, a gente consegue então saber, né, com qual angulação está, por exemplo, uma válvula, uma borboleta, né, que a gente tem no nosso sistema. Beleza? Então ele faz essa detecção, né, utilizando o princípio da variação de resistência elétrica. Então a gente associa essa variação de resistência elétrica a uma determinada posição do meu atuador. E por último, para a gente encerrar aí os sensores de posição, nós temos os sensores LVDT. Eles consistem basicamente aí de um sistema de transformador, tá? Nós temos aí bobinas primárias e bobinas secundárias. Tá? A detecção por esse tipo de sensor é feita da seguinte forma. Tá? Nós temos que o núcleo desse transformador ele é móvel, tá? Então você consegue mover ele para cima e para baixo. Conforme ele se movimenta, né, ele altera a tensão que é induzida nos secundários, beleza? Então, se ele estiver nessa posição central, uma tensão maior é induzida. Se ele estiver em posições deslocadas, a gente induz uma tensão menor nos secundários, ok? Vale ressaltar também que são sensores extremamente precisos. Nós vamos estar encerrando nossa aula de hoje por aqui, tá? Na próxima aula a gente comenta um pouquinho mais a respeito dos outros sensores, né? E conforme de costume, eu vou deixar para vocês alguns exercícios para vocês resolverem. Peço que vocês me entreguem depois. E mais uma vez, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.